Olá! Nesse tutorial, nós vamos construir um esboço de um farol de um carro a partir de uma curva chamada parábola. No entanto, sem o rigor da geometria analítica. Essa construção que vai ser feita aqui utilizará apenas elementos da geometria plana aqui no GeoGebra app, né? No entanto, a gente vai trazer os elementos da parábola como foco, diretriz e lugar geométrico. Para início da construção, eu vou aqui nas configurações, vou colocar para exibir eixos e exibir malha. Por uma questão mesmo de costume de usar dessa forma, né? Eu vou utilizar isso para a construção, certo? Então, no nosso tutorial, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um segmento. Aqui nas ferramentas básicas, eu já tenho disponível aqui a minha ferramenta segmento e eu vou escolher 2 pontos arbitrários para formar um segmento de reta, certo? Vou procurar deixar ele aqui retinho, direitinho, né? E esse é o primeiro passo, certo? A segunda coisa que você vai fazer é construir um ponto deslizante em cima desse segmento de reta. Lembrando que eu construí um segmento de reta, mas se você tivesse feito uma reta mesmo, a construção também ia funcionar, certo? Então, eu vou buscar aqui a ferramenta ponto sobre objeto, no caso. Então, eu vou descer aqui, vou buscar, colocar aqui em mais, para mostrar todas as ferramentas. E aqui na guia pontos, ó, eu tenho o ponto em objeto. Vou clicar em cima do meu segmento, certo? Vou lá na ferramenta mover, vou deixar aqui nessa posição, vou mexer aqui no meu ponto C, ó. Se você observar, ele está deslizando, né, sobre o segmento. Vou deixar o segmento retinho aqui. E eu vou nesse meu ponto C, como ele vai ser um ponto aí deslizante nessa reta diretriz, né, eu vou renomear ele, tá? Vou chamar ele de ponto D, certo? E essa reta, esse segmento AB, no caso, né, eu vou chamar ele de Dzinho, que vai ser a minha reta diretriz. Então, fiz a primeira parte aí, né, construir esse segmento de reta, que poderia ser uma reta, e um ponto deslizante. A próxima etapa da nossa construção vai ser construir um ponto fora dessa reta. Então, você vem na ferramenta ponto, né, um ponto arbitrário que você vai construir em qualquer lugar, certo? Eu escolhi esse lugar aleatório, tá? E esse ponto, ele vai ser o foco da nossa parábola, então eu vou renomear ele, chamando ele de F, certo? Bom, partindo disso, nós já construímos a nossa reta diretriz, que no caso é um segmento de reta, e o foco da nossa parábola. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos construir um segmento que vai ligar esse pontinho D a esse pontinho F, certo? Observe que se você mexer aqui, ó, o ponto D em cima da diretriz, né, você vai poder observar aí que ele está mostrando, né, essa distância aí da reta diretriz ao foco, certo? Próximo passo que a gente vai fazer aqui é criar um ponto médio nesse segmento DF que a gente acabou de criar. Então, eu vou buscar aqui nas ferramentas, ó, venho aqui em construções, ponto médio ao centro, clico no segmento DF, já aparece aí, né, ponto médio, certo? A partir dessa etapa, desse ponto médio, nós vamos construir agora 2 retas perpendiculares, certo? Vamos na ferramenta reta perpendicular. A primeira perpendicular, ela tem que ser perpendicular à diretriz, passando pelo ponto D, que é esse ponto deslizante na diretriz. Então, eu venho na ferramenta reta perpendicular, clico na diretriz aqui e clico no ponto D. Construímos aí a nossa primeira perpendicular. A segunda perpendicular vai ser dentro desse segmento DF, né? Passando pelo ponto C. Então, venho na ferramenta reta perpendicular,
toco no segmento DF, toco no ponto C, né? Vou mover aqui o ponto D, ó, para vocês verem o que acontece. Nós já temos aqui o esboço de uma estrutura, mas que ainda, talvez, né, vocês não consigam enxergar a figura que tá sendo formada. Então, eu vou na ferramenta agora, interseção entre dois objetos, né? Aqui nessa guia pontos, ó, interseção entre dois objetos. E eu vou clicar nas duas perpendiculares que foram criadas. E apareceu ali um ponto E. Observe a trajetória desse pontinho E quando eu mexo aqui o ponto D no segmento de reta, que é a nossa diretriz. Observe que o ponto E, ele está formando uma curva, né? Eu quero ter certeza que essa curva está se tratando da trajetória aí de uma parábola, né? Então, o que você faz para você ver se realmente é uma parábola? Você utiliza a ferramenta lugar geométrico. Aqui em construções, você vem em lugar geométrico, certo? Clica no ponto sobre a reta diretriz e clica no ponto de interseção. Vai aparecer uma curva. É uma parábola aqui virada para a lateral, né? Justamente para esboçar a ideia do farol de um carro, certo? Mais ou menos nessa posição aqui, tá? Então, mexendo aqui o ponto D, ó, olha o que acontece, certo? Nós temos aqui a curvatura de uma parábola, certo? Eu quero mostrar aqui como se fosse a iluminação do meu farol, por exemplo. O que eu posso fazer, né? Nesse meu segmento aqui, ó, nessa reta tangente à parábola, eu posso mudar a cor dela. Posso colocar, por exemplo, um amarelo. E para ficar mais bonitinho, eu vou aqui nela de novo, nas configurações, ó, e vou colocar para exibir o rastro, para vocês verem o que acontece. Ó. Voltei aqui, coloquei em mover e vou de novo lá no ponto D. Ó. Isso é como se fosse a iluminação do farol, certo? Então, veja que é uma construção bem simples, tá? Que nós construímos aqui uma parábola de modo bem simples. Ela é uma parábola que também pode ser construída com dobradura de papel, certo? No entanto, o dinamismo do software de GeoGebra, ele vai possibilitar uma melhor compreensão a partir da visualização geométrica e da manipulação que o aluno pode realizar utilizando o ambiente do aplicativo aqui ou mesmo do software. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.